Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Autor Machado de Assis. Lido por Antônio Sérgio Grell. Editado por Daniel Boscovici. Notas semanais. 1878. 13. 2 de junho. 1. A heranças onerosas. Eleazar substituiu Sique, cuja pena, aliás, lhe não deram e, conseguintemente, não lhe deram os lavores de estilo, a graça ática e aquele pico e sabor que são a alma da crônica. A crônica não se contenta da boa vontade, não se contenta sequer do talento. Ela precisa uma aptidão especial e rara, que ninguém melhor possui, nem em maior grau, do que o meu eminente antecessor. Onerosa e perigosa é a herança, mas eu cedo à necessidade da ocasião. Resta que me torne digno, não direi do aplauso, mas da tolerância dos leitores. 2. Um pouco dessa tolerância bem podiam tê-la as comissões sanitárias, cuja locomoção me tem feito pensar nas 3 famosas passadas de Netuno. Vejamos um claro exemplo de intolerância e de outra coisa. Descobri uma de tais comissões que certa casa da rua tal, número tantos, vende água de Vidago e de Vic, sem que as ditas águas venham efetivamente dos pontos designados nos anúncios e nos rótulos. As águas são fabricadas cá mesmo. A comissão entendeu obrigar a casa a dar um rótulo às garrafas, indicando que as águas eram, e não sendo obedecida, multou-a. Há 2 coisas no ato da comissão: ingenuidade e injustiça. Com efeito, dizer a um cavalheiro que escreva nas suas águas de Vidago, estas não são de Vidago, são do beco dos aflitos, é exigir mais do que pode dar a natureza humana. Suponho que a população do Rio de Janeiro morre por lebre, o que eu, não tendo lebre para lhe dar, lanço mão do gato. Qual é o meu empenho? Somente dar-lhe gato por lebre. Ora, obrigar-me a pôr na vianda o próprio nome da vianda, ou quando menos a escrever-lhe em cima esta pergunta, onde está o gato, é supor-me uma simplicidade que exclui a beleza original do meu plano. É fechar-me a porta. Restar-me-ia, em tal caso, o único recurso de comparar a soma das multas com a soma dos ganhos, e, se esta fosse superior, adotar o alvitre de fazer pagar as multas pelo público, o que seria a fina flor da habilidade industrial. Mas pior do que a ingenuidade é a injustiça da comissão. E maior do que a injustiça é a sua inadvertência. A comissão multou a casa porque supõe a existência de fontes minerais em Vidago e em Vic, quando é sabido que uma e outra das águas, assim chamadas, são puras combinações artificiais. Vão publicar-se as receitas. Acresce que as águas de que se trata nem são vendidas ao público. Há, na verdade, muitas pessoas que as vão buscar, mas as garrafas voltam intactas à noite e tornam a sair no dia seguinte para entrar outra vez. É um jogo, um puro recreio, uma inocente diversão, denominado o jogo das águas, mais complicado que o jogo da bisca e menos arriscado que o jogo da fortuna. A vizinhança, ao ver entrar e sair muita gente, está persuadida de que há grande venda do produto, o que diverte infinitamente os parceiros, todos eles sócios do clube dos misantropos reunidos. 3. Quanto a receitas, não serão aquelas as únicas impressas. O Cruzeiro anunciou que um dos nossos mais hábeis confeiteiros medita coligir todas as suas, em volume de mais de 300 páginas, que dará à luz, oferecendo às senhoras brasileiras. É fora de dúvida que a literatura confeitológica sentia a necessidade de mais um livro em que fosse compendiadas as novíssimas fórmulas inventadas pelo engenho humano para o fim de adoçar as amarguras deste vale de lágrimas. Tem barreiras a filosofia, a ciência política acha um limite na testa do capanga. Não está no mesmo caso a arte do arroz doce, e acresce-lhe a vantagem de dispensar demonstrações e definições. Não se demonstra uma cocada, come-se, comê-la é defini-la.
No meio dos graves problemas sociais, cuja solução buscam os espíritos investigadores do nosso século, a publicação de um manual de confeitaria só pode parecer vulgar a espíritos vulgares. Na realidade, é um fenômeno eminentemente significativo. Digamos, todo o nosso pensamento é uma restauração, é a restauração do nosso princípio social. O princípio social do Rio de Janeiro, como se sabe, é o doce de coco e a compota de marmelos. Não foi outra também a origem da nossa indústria doméstica. No século passado e no anterior, as damas, uma vez por ano, dançavam minuete, ouviam ver correr argolinhas, mas todos os dias faziam renda e todas as semanas faziam doce, de modo que o bilro e o tacho, mais ainda do que os falcões pedreiros de Estácio de Sá, lançaram os alicerces da sociedade carioca. Ora, qual é a nossa situação há 10 ou 15 anos? Há 10 ou 15 anos penetrou nos nossos hábitos um corpo estranho, o bife cru, esse anglicismo só tolerável a uns sujeitos como os rapazes de Oxford, que alternam os estudos com regatas e travam do remo com as mesmas mãos que folheiam Hesíodo. Esse anglicismo, além de não quadrar ao estômago fluminense, repugna aos nossos costumes e origens. Não obstante, o bife cru entrou nos hábitos da terra. Bife cru forever, tal é a divisa da recente geração. Embalde, alguns fiéis cidadãos vão aos castelões às 4 horas da tarde, absorver 2 ou 3 mães bentas, excelente processo para abrir a vontade de jantar. Embalde, um partido eclético se lança ao uso de pastel de carne com açúcar, conciliando assim, num só bocado, o jantar e a sobremesa. Embalde, as confeitarias continuam a comemorar a morte de Jesus na Quinta-feira Santa, armando-se das mais vermelhas sanefas e encarapitando os mais belos cartuchos de bombons que em alguns tempos se chamaram confeitos, recebendo enfim um povo ávido de misturar balas de chocolate com as lágrimas de Sião. Eram e são esforços generosos, mas a corrupção dos tempos não permite fazê-lo gerar alguma coisa útil. A grande maioria acode às urgências do estômago com um sanduíche, não menos peregrino que o bife cru e não menos sórdido, ou com o croquete, estrangeirice do mesmo quilate, e a decadência e a morte do doce parecem inevitáveis. Nesta grave situação, anuncia-se o novo manual de confeitaria. Direi desde já que o merecimento do autor é inferior ao que se pensa. Sem dúvida, há algum mérito nesse cavalheiro que vem desbancar certo sábio do século anterior. Dizia o sábio que se tivesse a mão cheia de verdades, nunca mais a abriria. O confeiteiro tem as mãos cheias de receitas e abre-as, espalma-as, sacode-as aos 4 ventos do céu, como dizendo aos fregueses: habilitai-vos a fazer por vossas mãos a compota de araçá, em vez de a vir comprar a minha confeitaria, vendo-vos este livro para vos não vender mais coisa nenhuma. Ou, se me permitis uma metáfora, ao sabor do moderno gongorismo, abro-vos as portas dos meus tachos, concorrentemente auxilio o desenvolvimento das liberdades públicas, porquanto alguns vos dirão que tendes o direito do jejum e o direito da indigestão. É apenas uma verdade abstrata. Eu congrego ambos os direitos sob a forma do bom bocado. É uma verdade concreta. Abstende-vos ou abarrotai-vos, está ao alcance da vossa mão. Não vai além o mérito do autor do novo manual. Sua iniciativa tem um lado inconsciente que o constitui simplesmente fenômeno. Há certa ordem de fatos na vida dos povos, cujo princípio gerador está antes na lei histórica do que na deliberação do indivíduo. Aparentemente é largo o abismo entre um confeiteiro portátil e a última batalha de Pompeu, mas estudai em suas origens os 2 produtos e vereis que se César desloca a base do poder político, põe por obra uma evolução da sociedade romana. E se o nosso confeiteiro publica suas 300 páginas de receitas, obedece à necessidade de restaurar o princípio social do Manuê. Naquele caso, a queda da República, neste, a proscrição do bife sangrento. Diferente meio, ação diversa, lei idêntica, análogo fenômeno, resultado igual.
Trata-se, pois, de nada menos que voltar ao regime da sobremesa. Quando o Marechal Lopes, nas últimas convulsões... Trata-se, pois, de nada menos que voltar ao regime da sobremesa. Quando o Marechal Lopes, nas últimas convulsões de seu estéril despotismo, soltava esta frase célebre, "Il faut finir por commencer", indicava às nossas confeitarias, ainda que de modo obscuro, a verdadeira teoria gastronômica. Com efeito, importa muito que a sobremesa tenha o primeiro lugar, acrescendo que começar uma coisa pelo fim pode não ser o melhor modo de a acabar bem, mas é com certeza o melhor modo de a acabar depressa. Vejam, por exemplo, as consequências que pode ter este princípio da sobremesa antes da sopa, aplicado à organização dos estados. A banda oriental do Uruguai apenas se sentou à mesa das nações, ingeriu no estômago um cartucho de pralinas constitucionais, abarrotou-se e nem por isso teve indigestão. Ao contrário, digeriu todas as pralinas em poucos anos, digeriu mais uns 500 quilos de governo à la minute, mais uns 10 pires de congressos em cauda, viveu, enfim, numa completa marmelada política. É verdade que o estômago lhe adoeceu e que a puseram no regime de uns caldos substanciais à la Torre para combater a dispepsia republicana. Mas é também verdade que se não acabou bem, acabou depressa. 4. Não acabou menos depressa o Paço Municipal de Macacu, que aliás acabou mais radicalmente, ardeu. Sobre as causas do desastre perde-se a imaginação em conjecturas, sendo a mais verossímil de todas a da combustão espontânea. Se não foi isso, foi talvez um mau costume que tem todos os paços municipais de dormirem com luz e lerem até alta madrugada. O de Macacu parece que até fumava na cama, imprudência que se não combina com a madureza própria de um paço municipal. Seja como for, há de ser muito difícil achar agora os papéis do município, e fica truncada a história de Macacu. Também a história é tão loureira, tão disposta a dizer o sim ou não, que o melhor que pode acontecer a uma cidade, a uma vila, a uma povoação qualquer, é não a ter absolutamente, e para isso a maior fortuna seria aplicar o niilismo aos documentos. Entreguemos os sábios vindouros ao simples recurso da conjetura, aplicação higiênica, algo fantástica e, sobretudo, pacífica. Não sei se o Paço Municipal estaria seguro em alguma companhia, pode ser que não. Eu inclino-me a crer que devíamos segurar tudo, até as casacas, sobretudo as carteiras e algumas vezes o juízo. Um paço municipal entra no número das primeiras, é a casaca do município. Se a de Macacu já estava sebenta, não era isso razão para que o município fique agora em mangas de camisa. É mais fresco, mas muito menos grave. 5. Sucessos em terra, sucessos no mar. Voa um prédio, inaugura-se a linha de navegação entre este porto e o de New York. Por fim de uma coisa que acaba, a outra que começa, e a morte paga com a vida, eterna ideia e velha verdade. Que monta! Ao cabo, só há verdades velhas caiadas de novo. O vapor é grande demais para estas colunas mínimas. Há muita coisa que dizer dele, mas não é este o lugar idôneo. Tinha que ver se eu entrasse a dar à preguiça dos leitores um caldo suculento de reflexões, observações e conclusões acerca da boa amizade entre este país e os Estados Unidos. Que o digam vozes próprias e cabais. Mais depressa lhes falaria do fonógrafo, se o houver escutado. O fonógrafo. Creiam que agora é que trato de suster o voo, porque estou a ver o fim da lauda, e o fonógrafo era capaz de levar-me até o fim da edição. Virá dia em que o faça com descanso. Que os Estados Unidos começam de galantear-nos é coisa fora de dúvida. Correspondamos ao galanteio, flor por flor, olhadela por olhadela, apertão por apertão. Conjuguemos os nossos interesses e um pouco também os nossos sentimentos. Para este há um elo, a liberdade. Para aqueles há outro, que é o trabalho. E o que são o trabalho e a liberdade, senão as duas grandes necessidades do homem?
Com um e outro se conquistam a ciência, a prosperidade e a aventura pública. Esta nova linha de navegação afigura-se-me que não é uma simples linha de barcos. Já conhecemos melhor os Estados Unidos, já eles começam a conhecer-nos melhor. Conheçamo-nos de todo e o proveito será comum. 6. E agora um traço negro. Registrou a semana um fato triste e consolador ao mesmo tempo. Morreu um homem que era inteligente, ilustrado e laborioso, mas que era também um homem bom. Os qualificativos estão já tão gastos que dizer homem bom parece que é não dizer nada. Mas quantos merecem rigorosamente esta qualificação tão simples e tão curta? O grande assombra, o glorioso ilumina, o intrépido arrebata. O bom não produz nenhum desses efeitos. Contudo, há uma grandeza, há uma glória, há uma intrepidez em ser simplesmente bom, sem aparato, nem interesse, nem cálculo e, sobretudo, sem arrependimento. Era o Dr. Dias da Cruz, e se a sua morte foi um caso triste, o seu saimento foi um caso consolador, porque essa virtude sem mácula pôde subir ao céu sem desgosto, levou as lágrimas dos olhos que enxugara. 14. 16 de junho. 1. Estrugiram os últimos foguetes de Santo Antônio. Não tarda a chegar a vez de São João e de São Pedro. O último destes santos, com ser festivo, não o é tanto como os dois primeiros, nem sobretudo como o segundo. Deve-o talvez à sua qualidade especial de discípulo e primaz dos discípulos. Não era o Batista, aliás, precursor e admoestador, e menos ainda o bem-aventurado de Pádua. Indague quem quiser o motivo histórico deste foguetear os três santos, uso que herdamos dos nossos maiores. A realidade é que, não obstante o ceticismo do tempo, muita e muita dezena de anos há de correr, primeiro que o povo perca os seus antigos amores. Nestas noites abençoadas é que as crendices sãs abrem todas as velas, as consultas, as sortes, os ovos guardados em água e outras sublimes ridicularias. Ria-se delas quem quiser. Eu vejo-as com respeito, com simpatia. E se alguma coisa me molestam é porque eu, não a saber, já praticar. Os anos que passam tiram a fé o que há nela pueril, para só lhe deixar o que há sério. E triste daquele a quem nem isso fica, esse perde o melhor das recordações. 2. Venhamos à boa prosa, que é o meu domínio. Vimos o lado poético dos foguetes, vejamos o lado legal. Os dias passam e os meses e os anos e as situações políticas e as gerações e os sentimentos e as ideias. Cada Olimpíada traz nas mãos uma nova andaina do tempo. O tempo que a tradição mitológica nos pinta com alvas barbas é, pelo contrário, um eterno rapagão rosado, gamenho, pueril. Só parece velho aquele que já o estão, em si mesmo traz a perpétua e versátil juventude. Duas coisas, entretanto, perduram no meio da instabilidade universal. Primeiro, a constância da polícia, que todos os anos declara editalmente ser proibido queimar fogos por ocasião das festas de São João e seus comensais. Segundo, a disposição do povo em desobedecer às ordens da polícia. A proibição não é simplesmente vontade do chefe, é uma postura municipal de 1856. Anualmente, aparece o mesmo edital, escrito com os mesmos termos. O chefe rubrica essa chapa inofensiva, que é impressa, lida e desrespeitada. Da tenacidade com que a polícia proíbe e da teimosia com que o povo infringe a proibição, fica um resíduo comum, o trecho impresso e os fogos queimados. Se eu tivesse a honra de falar do alto de uma tribuna, não perdia esta ocasião de expor longa e prudomescamente o princípio da soberania da nação, cujos delegados são os poderes públicos. Diria que se a nação transmitiu o direito de legislar, de judiciar, de administrar, não é muito que reservasse para si o de atacar uma carta de bichas. Diria que, sendo a nação a fonte constitucional da vida política, excede o limite máximo do atrevimento em empecilhar-lhe o uso mais inofensivo do mundo, o uso do busca-pé.
Levantando a discussão à altura da grande retórica, diria que o pior busca-pé não é o que verdadeiramente busca o pé, mas o que busca a liberdade, a propriedade, o sossego, todos esses pés morais, se assim me pudesse exprimir, que nem sempre sonham caminhar tranquilos na estrada social. Diria, enfim, que as girândolas criminosas não são as que ardem em honra de um santo, mas as que se queimam para a glorificação dos grandes crimes. Que tal? Infelizmente não disponho de tribuna, sou apenas um pobre diabo, condenado ao lado prático das coisas, de mais a mais míope, cabeçudo e prosaico. Daí vem que, enquanto um homem de outro porte vê no busca-pé uma simples beleza constitucional, eu vejo nele um argumento mais em favor da minha tese, a saber que o leitor nasceu com a bossa da ilegalidade. Note que não me refiro aos sobrinhos do leitor, nem a seus compadres, nem a seus amigos, mas tão somente ao próprio leitor. Todos os demais cidadãos ficam isentos da mácula, se há, que um urbano excedendo o limite legal das suas atribuições se lembre de pôr em contato a sua espada com as costas do leitor, é fora de dúvida que o dito leitor bradará contra esse abuso de poder. Fará gemer os prelos, mostrará a lei maltratada na sua pessoa. Não menos certo é que, assinado o protesto, irá com a mesma mão acender uma pistola de lágrimas, e se outro urbano vier mostrar-lhe polidamente o edital do chefe, o referido leitor aconselhará que o vá ler à família, que o empregue em cartuchos, que não lhe estafe a paciência. Tal é a nossa concepção da legalidade. Um guarda-chuva escasso que, não dando para cobrir a todas as pessoas, apenas pode cobrir as nossas, noutros termos, um pau de 2 bicos. Agora, o que o leitor não compreende é que esse urbano excessivo no uso das suas atribuições, esse subalterno que transgride as barreiras da lei, é simplesmente um produto do próprio leitor. Não compreende que o agregado nada mais representa do que as somas das unidades com suas tendências, virtudes e lacunas. O leitor, perdoe a sua ausência, é um estimável cavalheiro, patriota, resoluto, manso, mas persuadido de que as coisas públicas andam mal, ao passo que as coisas particulares andam bem, sem advertir que, a ser exata a primeira parte, a segunda forçosamente não o é, e a sê-lo a segunda não é a primeira. Um pouco mais de atenção daria ao leitor um pouco mais de equidade. Mas é tempo de deixar as cartas de bichas. 3. Uns devotos riem enquanto outros devotos choram. A providência, em seus inescrutáveis desígnios, tinha assentado dar a esta cidade um benefício grande, e nenhum lhe pareceu maior nem melhor do que certo gozo superfino, espiritual e grave que patenteasse a brandura dos nossos costumes e a graça das nossas maneiras. Deu-nos os touros. Talvez poucas pessoas se lembrem que há bons 25 anos ou mais, creio que mais, houve uma tentativa de tauromaquia nesta cidade. A tentativa durou pouco. Uma civilização imberbe não tolera melhoramentos de certo porte. Cada fruto tem a sua sazão. O circo desapareceu, mas a semente ficou, e germinou, e brotou, e cresceu, e fez-se a magnífica árvore, a cuja sombra se pode hoje estirar a nossa filosofia. Na verdade, os prazeres intelectuais hão de sempre dominar nesta geração. Atualmente é sabido que o teatro, copioso, elevado, profundo, puro Sófocles, tem enriquecido 40 e tantas empresas, ao passo que só quebram as que recorrem às mágicas. Ninguém ainda esqueceu os ferimentos, as rugas, os apertões que houve por ocasião da primeira récita do Jesuíta, cuja concorrência de espectadores foi tamanha que o empresário do teatro comprou um ano depois o Palácio Friburgo. Faltavam-nos os touros. Os touros vieram e com eles toda a fraseologia, a nova, a elegante, a longa fraseologia tauromáquica. Enfim veio o bandarilheiro Pontes. Não tive a honra de ver este cavalheiro, que os doutores da instituição proclamam artista de alta escala. Mas ele pertence ao número das coisas em que eu creio, sem ver, digo mais, das coisas em que eu tanto mais creio, quando menos avisto.
porque é de saber que, em relação a essa nobre diversão do espírito, eu sou nada menos que um patarata. Nunca vi corridas de touros, provavelmente não as verei jamais. Não é que me falte incentivo. Em primeiro lugar, possuo um amigo, espírito delicado, que as adora e frequenta. Depois, sempre me há de lembrar Santo Agostinho. Conta o grande bispo que o seu amigo Alípio, seduzido a voltar ao anfiteatro, ali foi de olhos fechados, resoluto a não os abrir. Mas o clamor das turbas e a curiosidade os abriram de novo, e de uma vez tão certo é que esses espetáculos de sangue alguma coisa têm que fascinam e arrastam um homem. Pode ser que algum dia também eu vá atirar lenços e charutos aos pés de algum bandarilheiro célebre. Pode ser. Por ora, não estou entre os inconsoláveis admiradores do Pontes, que lá se vai marem fora. Perdão, do artista Pontes. Sejamos no nosso século e da nossa língua, no tempo em que uma vã teoria regulava as coisas do espírito. Estes nomes de artista e de arte tinham restrito emprego. Exprimiam certa aplicação de certas faculdades, mas as línguas e os costumes modificam-se com as instituições. Num regime menos exclusivo, essencialmente democrático, a arte teve de vulgarizar-se. É a subdivisão da moeda de Licurgo. Cada um possui com que beber um trago. Daí vem que farpear um touro ou esculpir um Moisés é o mesmo fato intelectual, só difere a matéria e o instrumento. Intrinsecamente é a mesma coisa. Tempo virá em que um artista nos sirva a sopa de legumes e outro artista nos leve em Tiburi à fábrica do gás. 4. Nesse tempo não viverá, de certo, um pobre velho que veio ontem lançar-se a meus pés. Mandei-o levantar, consolei-o, dele algumas coisas, um níquel, e ofereci-lhe o meu valimento se dele necessitasse. Agradeço os bons desejos, disse ele, mas todos os esforços serão inúteis. Minha desgraça não tem remédio. Um bárbaro ministro reduziu-me a este estado sem atenção aos meus serviços, sem reparar que sou pai de família e votante circunspecto. E se o fez sem escrúpulo é porque o fez sem nenhuma veleidade de emendar a mão. Arrancou-me o pão, o arrimo, o pecúlio dos meus netos. Enfim, matou-me. Saiba que sou o arsenal de marinha. O ministro tirou-me as bandeiras sob pretexto de que eu exigia um preço excessivamente elevado, como se a bandeira da nação, esse estandarte glorioso que os nossos bravos fincaram em Humaitá, pudesse decentemente custar 7,804 mil, ainda sendo de 2 panos. Era caro o meu preço, é possível, mas o pundonor nacional não vale alguma coisa, o pundonor nacional? O ministro não atendeu a essa grave razão, não atendeu ao decoro público, tirou-me as bandeiras. Não tente nada em meu favor, que perde o tempo. Deixe-me entregue à minha desgraça. Esta nação não tem ideal, meu senhor, não tem coisa alguma. O pendão auriverde, o nobre pendão, custa menos do que um chapéu de sol, menos do que uma dúzia de lenços de tabaco. 7.000 e tanto é o opróbrio dos opróbrios. 5. Não menor opróbrio para a ciência foi a prisão de Miroli e Locatelli. Descanse a leitora, não se trata de nenhum tenor nem soprano, subtraído às futuras delícias da fashion. Não se trata de 2 canários, trata-se de 2 Melros. Não é Melro quem quer. O primeiro daqueles merece 2 dedos de admiração. Sucessivamente médico, domador de feras, volantim, mestre de dança e, ultimamente, adivinho. Não se pode dizer que seja homem vulgar. É um fura-vidas que se atira a Struggle of Life com unhas e dentes, sobretudo com unhas. De unhas dadas com a dama Locatelli, fundou uma Delfos na Rua do Espírito Santo. E entrou a predizer as coisas futuras, a descobrir as coisas perdidas e a farejar as coisas vedadas. O processo era o sonambulismo ou o espiritismo. Os crédulos, que já no tempo da escritura eram a maioria do gênero humano, acudiram às lições de tão ilustre par, até que a polícia o convidou a ir meditar nos destinos de Galileu e outras vítimas da autoridade pública.
Pior que tudo é que, se a polícia os castiga neste mundo, o demos castigará no outro. E aqui chamo eu a atenção do leitor para a estrita realidade da poesia. O famoso casal ficou neste mundo de cara à banda, como há de ficar no outro. Segundo a versão dantesca, lá os adivinhos, como Miroli, torcem o nariz para trás e os olhos choram-lhe pelas costas. Che pianto degli occhi, le naci bagnava per lo ferro. 6. Anuncia-se um congresso agrícola, um congresso oficial presidido pelo ministro da Agricultura, reunião que não tratará de coronéis nem de eleições, mas de lavoura, de máquinas e de braços. A crônica menciona o fato com prazer e atreve-se a manifestar o desejo de que seja imitado em análogas circunstâncias. A administração não perde nunca, antes ganha quando entra em contato com as forças vivas da nação. Ouvir diretamente uma classe é o melhor caminho para conhecer as necessidades dela e provê-la de modo útil. Só poderia haver um receio, é que os interessados não acudissem todos ao convite. Mas além de ser gratuito supor que o doente se esquive a narrar o mal, podemos contar com um elemento paulista que há de ser talvez o mais numeroso. Não é menos importante a lavoura fluminense, nem a das outras províncias convocadas, mas os homens que as dirigem são mais sedentários, falta-lhes um pouco de atividade bandeirante. Agora, porém, corre-lhes o dever de se desmentirem a si próprios. Venhamos à política, prática, útil, progressiva. Metamos na alcofa os trechos de retórica, as frases feitas, todos os fardões da grande gala eleitoral. Não digo que os queimemos, demo-lhes somente algum descanso. Encaremos os problemas que nos cercam e pedem solução. Liberais e conservadores de Campinas, de Araruama, de Juiz de Fora, batei-vos nas eleições de agosto com ardor, com tenacidade. Mas por alguns dias, ao menos, lembrai-vos que sois lavradores, isto é, colaboradores de uma natureza forte, imparcial e cética. 15. 7 de julho. 1. Hoje é dia de festa cá em casa. Recebo lúculo à minha mesa. Como o jantar do costume é rústico e parco, sem os requintes do gosto nem a abundância da gula, entendi que, por melhor agasalhar o hóspede, devia imitar o avaro de uma velha farsa portuguesa, mandar deitar ao caldeirão mais uns 5 réis de espinafres. Noutros termos, enfunar um pouco o estilo. Não foi preciso, o lúculo traz consigo os fazões, os tordos, os figos, os licores e as finas toalhas e os vasos murrinos, o luxo todo, em suma, de um homem de gosto e de dinheiro. É o caso que tenho diante de mim o relatório do diretor das escolas normais de uma das nossas províncias, cujo nome, aliás, não digo por não ofender a modéstia daquele cavalheiro. Não havia nada que saborear num relatório de que o trato fosse parecido com os outros, seus anteriores e contemporâneos. Mas não, o distinto funcionário entendeu, e entendeu muito bem, que lhe cumpria temperar o estilo oficial com algumas especiarias literárias. Na verdade, o estilo oficial ou administrativo é pesado e seco, e o tipo geral dos relatórios poderíamos figurá-lo bem em um sujeito pautado, gravata de 7 voltas, casacão até os pés, bota inglesa, sobraçando um guarda-chuva de família. Não foi esse o modelo do diretor das escolas normais. Escritor ameno, imaginoso, erudito, deu um pouco mais de vida ao tipo clássico. Atou-lhe ao pescoço um lenço azul, trocou-lhe o casacão em fraque, substituiu-lhe o guarda-chuva por uma bengala de Petrópolis. Ao peito pôs-lhe uma rosa fresca, talvez não agrade tanto aos pés de boi da administração. Não faltará quem lhe ache um ar pelintra nos ademanes de petit crevé. É natural e até necessário. Nenhuma reforma se fez útil e definitiva sem padecer primeiro as resistências da tradição, a coligação da rotina, da preguiça e da incapacidade. É o batismo das boas ideias, é ao mesmo tempo o seu purgatório.
Isto dito, intercalarei nesta crônica de hoje algumas boas amostras do documento de que trato, impresso com outros submetidos ao presidente, e para em tudo conservar o estilo figurado das primeiras linhas, e porque o folhetim requer um ar brincão e galhofeiro, ainda tratando de coisas sérias, darei a cada uma de tais amostras o nome de um prato fino e especial, um extra, como dizem as listas dos restaurantes. Sirvamos o primeiro prato. Línguas de rouxinol. Vassalo das normas legais e regulamentares, tenho a honra de vir, tirando forças da minha fraqueza, cumprir esse meu embargoso dever, depondo nas amestradas mãos de Vossa Excelência pelo ilustre veículo que me é prescrito, a laureada Diretoria de Instrução Pública, o fruto desenvolvido das emendas do meu secretário, esse tributo obediencial que compete a Vossa Excelência. Assim, pois, com a paciência com que a misericórdia sói acompanhar a justiça em sua marcha salutar, espero Vossa Excelência para compreender-me e me siga pelos andurrais por onde, perdido de monte em monte, serei forçado a peregrinar. 2. Não há patinação, não há corridas de cavalos, não há nada que nestes dias possa dominar o sucesso máximo. O sujeito que em Caravelas, na Bahia, deu à luz a uma criança. Quando eu era pequeno, ouvia dizer que o galo, chegando à velhice, punha ovos, como as galinhas. Não averiguei mais tarde, mas já agora devo crer que o conto não era da carocha, senão pura e real verdade. O sujeito de Caravelas é um quadragenário que tinha cor de ictirícia e padecia muito uma forte opressão no peito. Ultimamente, dilo médico sentiu uma dor agudíssima na região precordial, movimentos desordenados do coração, dispneia, forte edemacia em todo o corpo esquerdo. Entrou em uso de remédios, até que, com geral surpresa, trouxe a este vale de lágrimas uma criança, que não era exatamente uma criança, porque eram as tíbias, as omoplatas, as costelas, os fêmures, trechos soltos da infeliz criatura que não chegou a viver. A mitologia deu-nos um baco meio gerado na coxa de Júpiter, e da cabeça deste fez nascer Minerva armada. Eram fábulas naquele tempo. Hoje devemos tê-las por simples realidade, e quando menos um prenúncio do nosso patrício. Assim o creio e proclamo, e porque não suponho que o caso de Caravelas deve ser o único, acontece-me que não posso ver agora nenhum amigo opresso e pálido, sem supor que me vai cair nos braços a bradar com um grito angustioso: Eleazar, sou mãe! Esta palavra retine-me aos ouvidos e gela-me a alma. Imaginem o que será de nós se tivermos de dar à luz os nossos livros e os nossos pequenos, gerar herdeiros e conspirações, conceber um plano de campanha e Bonaparte. Imaginem. Coxinhas de rola. Digitus Dei. As feridas abertas em minha alma precisavam do doce lenitivo desse bálsamo metafísico, superior em propriedades aglutinadoras aos mais afamados de Fioravante. 3. Dize-me se patinas, dir-te-ei quem és. Tal será dentro de pouco tempo o mote da suprema elegância. As corridas de cavalos correriam o risco de ficar por baixo e até perecer de todo se não for a pule, tempero acomodado ao homem em geral e ao fluminense em particular. Digo fluminense porque essa variedade do gênero humano é educada especialmente entre a loteria e a sorte de São João. E a pule dá as comoções de ambas as coisas, com o acréscimo de fazer com que um homem ponha toda a alma nas unhas do cavalo. Não é nas unhas do cavalo que havemos de pô-la quando formos ao skating rink, mas nas próprias unhas, ou melhor dito, nos patins que a substituem. No prado fluminense, a gente faz correr o seu dinheiro nas ancas do quadrúpede e, por mais que se identifique com este o amor próprio, só pode receber alguns arranhões, mais ou menos leves. Na patinação, a queda orça pelo ridículo e cada sorriso equivale a uma surriada, sem contar que não se arrisca somente o amor próprio, mas também o pelo, que não é menos próprio nem menos digno do nosso amor. E daí, não sei por que não se há de introduzir a pule da patinação. É um travozinho de pimenta.
Aposta-se no vestido azul e no chapéu de escumilha, e perde o último que chegar ou o primeiro que cair. Será mais um campo de rivalidade entre os vestidos e os chapéus. Os chapéus de escumilha, entenda-se. Quanto a Emília Rosa, enterra um pâmano, chega outro pratinho. Peito de perdiz à milanesa. Não passarei adiante sem lembrar a Vossa Excelência que a nova organização dada ao curso pelo último dos regulamentos, tendo feito passar disciplinas do segundo para o primeiro ano e vice-versa, obrigou os normalistas que iam concluir seu tirocínio a frequentarem em comum com os que o começavam as aulas dessas disciplinas transplantadas, fazendo destarte o que em linguagem coreográfica se chama laisser-faire. 4. Emília Rosa é uma senhora vinda da Europa com a nota secreta de que trazia um contrabando de notas falsas. Rien n'est sacré pour un sapeur, nem as malas do belo sexo, nem as algibeiras, nem as ligas. A polícia, com a denúncia em mão, tratou de examinar o caso, desconfiar com mulheres. O Tolentino contou o caso de uma que dissimulou um colchão no toucador. Onde entra um colchão pode entrar 20, 30, 50 contos. A polícia esmiuçou o negócio como pôde e lhe cumpria. Esteve a ponto de fazer cantar a passageira a ver se lhe encontrava as notas falsas na garganta. Afinal, a denúncia das notas era tão verdadeira como a notícia das cabeças a prêmio em Macaúbas, onde parece que apenas há um mote a prêmio e nada mais, o mote eleitoral. Trata-se não de notas falsas, mas de salames verdadeiros, ou quaisquer outros comestíveis que a passageira trazia efetivamente por contrabando. A diferença entre um paio e um bilhete do banco é enorme, posto que às vezes os bilhetes do banco andem nas algibeiras dos paios, donde passam para o toucador das senhoritas. Valha-nos isso, podemos dormir confiados na honestidade das nossas carteiras. Isto de notas falsas, libras falsas e letras falsas, creio que tudo vai entrocar-se numa palavra de Guizot, enriquecei, palavra sinistra, se não é acompanhada de alguma coisa que a tempere. Enriquecer é bom, mas há de ser a passo de boi, quando muito a passo de carroça d'água. Não é esse o desejo das impaciências que nos dão libras de metal amarelo. O passo que a seduz é o dos cavalos do prado, o da mobilicê, que se esfalfa para chegar à raia. Vejam Secret, seu astuto competidor. Esse deixa-se ficar, não se fadiga à toa, imagem do ambicioso, de boa têmpera que sabe esperar. Talvez por isso o desligaram da mobilicê nas corridas de hoje. Esta radical não quer emparelhar com aquele oportunista. Sinto um cheiro delicioso. Fazão assado. Declaro a Vossa Excelência algum tanto aflato de amor próprio que nenhum fato agraz perturbou durante o ano letivo e a disciplina e boa ordem dos 2 estabelecimentos a meu cargo. Diretor, professores, alunos e porteiros todos souberam respeitar-se mutuamente. Vossa Excelência não ignora que o respeito é a base da amizade. Como Cícero, sou um dos mais ardentes apologistas da lei natural, da equidade. Como ele, entendo que a lei é a equidade, a razão suprema gravada em nossa natureza, inscrita em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz nos traça nossos deveres, de que o Senado não nos pode desligar e cujo império se estende a todos os povos, lei que só Deus concebera, discutir e publicara. Partindo deste cantinho das minhas crenças, proponho a Vossa Excelência que faça submeter ao senhor professor do primeiro ano a exame de uma junta médica. 5. Se achares 3.000 réis, leva-os à polícia. Se achares 3 contos, leva-os a um banco. Esta máxima que eu dou de graça ao leitor não é a do cavalheiro que nesta semana restituiu fielmente 2 contos e 700.000 réis à caixa da amortização. Fato comezinho e sem valor se vivêssemos antes do dilúvio, mas digno de nota desde que o dilúvio já lá vai. Não menos digno de nota é o caso do homem que, depois de subtrair uma salva de prata, foi restituí-lo ao ourive, seu dono.
Direi até que este fica mais perto do céu do que o primeiro, se é certo que há lá mais alegria por um arrependimento do que por um imaculado. Façam de conta que este último rasgo de virtude são uns óculos de cor azul para melhor encararmos a tragédia dos viriatos. Hão de ter lido que esses malfeitores entrincheiraram-se em uma vila cearense, aonde o governo foi obrigado a mandar uma força de 240 praças de linha, que a investiram à escala vista, muito fogo, mortos, feridos, prisão de alguns, fuga do restante. Há revoluções na Bolívia que não apresentam o maior número de gente em campo, digo de gente, sem me referir aos generais, pobre Ceará, além da seca os ladrões de estrada. Está-me a cair da pena um rosário de reflexões acerca da generalidade e da coronelite, dois fenômenos de uma terrível castelhana. Mas iria longe. Prefiro servir-lhes uns pastelinhos. A hipocrisia não tem um leito de flores no regaço da minha alma. Sempre as finanças da província, eterno clarão das almas timoratas. As finanças e sempre as finanças, esse hipogrifo que preferirá ver lacradas as portas das escolas primárias, a ver sentados nas espinhosas cadeiras do magistério indivíduos cujos corações não foram cuidadosamente arroteados antes de lhes acenderem almenaras em suas cabeças. O mestre, esse grande Davi da lira psíquica da infância. 6. Parece que o primo Basílio, transportado ao teatro, não correspondeu ao que legitimamente se esperava do sucesso do livro e do talento do senhor doutor Cardoso de Menezes. Era visto, em primeiro lugar, porque em geral as obras geradas originalmente sob uma forma dificilmente toleram outra, depois porque as qualidades do livro do Sr. Eça de Queiroz e do talento deste, aliás fortes, são as mais avessas ao teatro. O robusto Balzac, com quem se há comparado o Sr. Eça de Queiroz, fez má figura no teatro, onde apenas se salvará o Mercadet. Ninguém que conheça mediocremente a história literária do nosso tempo ignora o monumental desastre de Quinola. Se o mau êxito cênico do primo Basílio nada prova contra o livro e o autor do drama, é positivo também que nada prova contra a escola realista e seus sectários. Não há motivo para tristezas nem desapontamentos. A obra original fica isenta do efeito teatral e os realistas podem continuar na doce convicção de que a última palavra da estética é suprimi-la. Outra convicção igualmente doce é que todo o movimento literário do mundo está contido nos nossos livros. Daí resulta a forte persuasão em que se acham de que o realismo triunfa no universo inteiro e que toda a gente jura por Zola e Baudelaire. Este último nome é um dos feitiços da nova e nossa igreja, e entretanto, sem desconhecer o belo talento do poeta, ninguém em França o colocou ao pé dos grandes poetas. E toda a gente continua a deliciar-se nas estrofes de Musset e a preferir l'espoir en Dieu a Charron, caprichos de gente velha. Compota de marmelos. Era assim, preciso. Os recursos do regulamento isolavam, não atraíam. Mais tarde, entendendo-me particularmente com os deputados, deram-me eles 2 pequenas maçanetas para embutir nas portas das escolas. O parágrafo 8º do artigo 1º da resolução número 1079 e o parágrafo 8º do referido artigo. A instituição que, devidamente reparada da terrível exaustão da vida que tem sofrido desde o seu primeiro instante, pode-se dizer sem medo de errar, é o palácio da grandeza moral e da opulência material da pequena província que, em face do velho Atlântico, embriagada de perfumes, circundada de luzes, ergue para Deus, donde há de vir sua prosperidade, os olhos prenhes de esperança. 7. Reúne-se amanhã o Congresso Agrícola e folgo de crer que dará resultados úteis e práticos. Conhecida nossa índole caseira, tal ou qual inércia de espírito, que é menos um fenômeno da raça que da idade social, a afluência dos lavradores parece exceder a expectação. A obra será completa se todos puserem ombros à empresa comum. Brinde final.
Aqui tenho a honra de concluir fazendo votos para que, afeiçoando as ideias que não edulcoradas para perderem o ressábio da origem, aí ficam mal expostas, digne-se tirar-lhes os ácidos. 8. Mas eu seria injusto se não fechasse estas linhas notando um ato benemérito do digno diretor, que o confessa no relatório, tem auxiliado com dinheiro seu a matrícula de estudantes. Vê-se que é um entusiasta da pedagogia, e se lhe recusarem o estilo, não lhe dão de recusar a dedicação. Há muitos estilos para relatar, há só um para merecer. 16, 21 de julho. 1. Um recente livro estrangeiro relativo ao nosso Brasil dá-me ensejo para dizer aos leitores que, se eu datei do Rio de Janeiro a minha última crônica, se faço o mesmo a esta e as futuras, é porque esse é o nome histórico, oficial, público e doméstico da boa cidade que me viu nascer e me verá morrer, se Deus me der vida e saúde. O viajante estrangeiro, referindo-se ao erro que deu lugar ao nome desta cidade, admira-se de que haja sido conservado tão religiosamente, sendo tão simples emendá-lo. Que diria ele se pudesse compreender a carência de eufonia de um nome tão áspero, tão surdo, tão comprido? Infelizmente, e nesta parte engana-se o viajante, o costume secular e a sanção do mundo consagraram de tal modo este nome que seria bem árduo trocá-lo por outro, e bem audaz quem o propusesse seriamente. Pela minha parte, folgaria muito se pudesse datar estas crônicas de Guanabara, por exemplo, nome simples, eufônico e de algum modo histórico, espécie de vínculo entre os primeiros povoadores da região e seus atuais herdeiros. Guanabara tem, é certo, o pecado de cheirar a poesia, de ter sido estafado nos octossílabos que o romantismo expectorou entre 1844 e 1853, mas um banho de boa prosa limpava-o desse bolor, enrijava-lhe os músculos, punha-o capaz de resistir a 5 séculos de uso cotidiano. O ponto era acostumar-se a gente a lê-lo com solenidade, num título científico ou num edital de arrematação, porque o costume, leitor amigo, é metade da natureza. Só o uso do ouvido nos faz suportáveis ou indiferentes a baba de moça e cocô de catarro. 2. Ou Guanabara ou Rio de Janeiro. A cidade está ainda hoje debaixo de uma grande impressão de espanto por motivo de um caso extraordinário. La chose la plus extraordinaire et la plus commune, la plus grande et la plus petite, para usar a linguagem da mulher que mais se carteou desde que há mulheres e cartas. Com efeito, o anão da Libéria deu uma canivetada no contrato, deixando-se raptar como qualquer Sabina, ou inclinação pessoal, ou capricho, ou simples rebelião das potências da alma. Qualquer que fosse o motivo secreto da ação, o fato é que o homúnculo mostrou, de modo afirmativo, que um filho da Libéria deve amar, antes de tudo, a liberdade. Questão de cor local. Entendeu o anão Sir Nathan Burrell que o fato de não ter braços não lhe tira a qualidade de homem, a qual reside simplesmente nas barbas, que o dito anão espera vir a ter em tempo idôneo e sabe lá se barbas azuis como as do marido de 7 mulheres. Por enquanto, não muda de mulheres, mas de contratantes, e preço por preço inclina-se aos minas, que são seus malungos. Podemos dizer que é a alma de Bruto no corpo de Caliban. Agora, como se operou o rapto é o que até hoje ninguém sabe. Dizem uns que ele foi arrebatado como uma simples ilha de Chipre, mediante um tratado secreto, e há quem queira ver no ato dos pretos Minas uma imitação do velho de Israel. É exageração. O mais que eu poderia admitir seria um pequeno reflexo. Outros dizem que não houve tratado, mas escada de seda, como num rapto de ópera cômica. Qualquer que fosse o modo, a verdade é que com o empresário do anão deu-se o inverso do que usualmente acontece. Há homens que deixam o ofício. Aqui foi o ofício que deixou o homem. Vejam que triste exemplo deu a Patti. Todas as galinhas dos ovos de ouro querem agora pôr os ovos para si. No fundo deste incidente há uma questão social. 3.
Mal convalescia o espírito público do abalo que lhe causou a notícia do rapto, surgiu o caso das coletorias de Minas apostadas em roer algumas aparas do orçamento, caso triste por qualquer lado que o encaremos e sobre o qual pertence a palavra autoridade pública. Concorrentemente, 4 coletores da província do Rio de Janeiro deixaram as casas por motivo de lacuna nos cofres. Enfim, um empregado de uma casa desta corte, indo levar ao tesouro certa quantia, 20 contos, desapareceu com eles. Quanto a esta notícia incompleta, o negociante, estando ontem a almoçar, recebeu 20 cartões de visita. Eram os 20 contos que voltavam por seu pé. Um dos contos referia-lhe então que o caixeiro, ao chegar à rua, os convidara a entrar no tesouro, ao que se opuseram 5 contos, e logo depois os restantes. Não querendo acompanhar o empregado, apesar dos mais incríveis esforços, este os deixou sozinhos no meio de uma rua que supõe ser a ladeira do Escorrega, sítio nefasto aos contos. Então um deles propôs que voltassem para casa. Teve a proposta 15 contos a favor e 5 contra, os mesmos 5 que o primeiro se tinham oposto à entrada no tesouro, os quais declararam que eram livres em face dos princípios da Revolução de 89. O comerciante ouviu comovido esta narração dos acontecimentos, apertou as mãos de todos os contos e protestou sua adesão aos princípios de 89, acrescentando que, se haviam procedido mal, recusando entrar no tesouro, tinham expiado a culpa, regressando voluntariamente ao casal paterno, donde, aliás, deviam seguir amanhã para o primeiro destino. Nunca, bradou um dos contos, e sacando uma pistola suicidou-se. Foi sepultado ontem mesmo. Um regimento de 400 mil réis a cavalo prestou as últimas honras ao infeliz suicida. 4. Saibam, agora, que a Câmara resolveu autorizar o tesoureiro a comprar uma arca forte para recolher nela as suas rendas. Cáspite, esta notícia derruba todas as minhas ideias acerca das rendas do município. A primeira convicção política incutida em meu espírito foi que o município não tinha recursos e que por esse motivo andava descalçado ou devia o calçado, convicção que me acompanhou até hoje. A frase escassez das rendas municipais há muito tempo que nenhum tipógrafo a compõe. Está já estereotipada e pronta para entrar no período competente, quando alguém articula suas ideias acerca dos negócios locais. Imaginei sempre que todas as rendas da Câmara podiam caber na minha carteira, que é uma carteirinha de moça. Vai senão quando a Câmara ordena que se lhe compre uma arca e recomenda que seja forte, deita fora suas muletas de mendiga, erige o corpo como um Sisto V e, como um primo Basílio, tilinta as chaves da burra nas algibeiras. Diógenes, batiza-se Creso, a cigarra virou formiga. E notem que a riqueza da Câmara tende a crescer à vista da proposta de um comerciante que oferece ministrar todo o papel, apenas tintas e mais artigos necessários às eleições, excluídas as cabeçadas, 30% menos do preço porque tais artigos têm sido fornecidos até hoje. Até hoje, quer dizer, desde que há eleições, o que não sei se abrange também os pelouros do antigo regime. Se a Câmara lhe aceita a proposta, esse homem acaba estendendo a mão à caridade pública. 30% menos? É impossível que lhe não dê um prejuízo certo de outros 15%, salvo se os antecessores ganhavam demais. 5. Parece que se trata de organizar uma sociedade tauromáquica. Nada direi a tal respeito. Os leitores conhecem as minhas ideias acerca da tauromaquia. Ideia, digo mal, conhece os meus sentimentos. Acho que é um dos mais belos espetáculos que se podem oferecer à contemplação do homem, e que uma sociedade já enfarada de tantas obras de arte, de um teatro superior quase único, de tantas obras-primas do engenho humano, uma sociedade assim precisa de um forte abalo muscular, precisa de repousar os olhos no espetáculo higiênico, deleitoso e instrutivo. Nem vejo motivo para que, adotado o cavalo no prado fluminense, não se adote o boi em qualquer outro sítio.
O boi não é tão épico nem tão elegante como o cavalo, mas tem outras qualidades próprias. Nem se trata do merecimento intrínseco dos dois quadrúpedes, trata-se da graça relativa dos dois divertimentos, e a tal respeito força é dizer que de um lado o cavalo pleiteia com o cavalo, ao passo que de outro o boi luta com um homem. A força com a destreza, a inteligência com o instinto, juntem a estes méritos a vantagem de enriquecer o vocabulário com uma chusma de expressões pitorescas, tais como a pega de cara, a pega de centelha e outras incluídas no novo método, e ver-se-á que a luta dos touros não é só menos a corrida de cavalos. Juntem a estes méritos a vantagem de enriquecer o vocabulário com uma chusma de expressões pitorescas, tais como a pega de cara, a pega de cernelha e outras incluídas no novo método, e ver-se-á que a luta dos touros não é só menos a corrida de cavalos. Para quem nada queria dizer, aí fica um período assaz longo e não menos entusiástico. Caiu da pena e já agora não o risco, porque tenho pressa de chegar ao meu propósito, que é fazer uma barretada aos jesuítas. Já daqui estou a ver franzidas as sobrancelhas liberais do leitor, não mais liberais do que as minhas, que o são, e de bom cabelo, mas enfim, pode-se ser liberal e justo. Uma coisa implica a outra. Que os espanhóis são doidos por touros, ninguém há que o ignore, e ainda há pouco tivemos notícia da magnífica tourada de Madrid, por ocasião do consórcio da malograda esposa do rei. O touro nivela todas as classes da Espanha. Nos dias de tourada, só há uma entidade superior a todos os espanhóis. É o capinha, ou como melhor nome haja, sujeito que, em chegando à celebridade, fica sendo o beijinho de todas as duquesas de Castela. Ombreia com todos os olivares e osunas, e em certos dias reúnem-se todas as forças vivas da razão. Nele serão adversos os cônegos e os monsenhores, os quais não sei ainda hoje, mas no século XVII eram grandemente assíduos naquelas tremendas festas. Não obstante, uma bula papal de excomunhão. Neste ponto é que eu tiro meu barrete aos jesuítas. Um velho escritor inglês, Lord Clarendon, que historiou a Revolução de Cromwell, conta que as arquibancadas do clero e da Inquisição estavam sempre cheias de espectadores, sem contar os frades, que lá iam com seus hábitos. Só não iam os jesuítas, os quais, conta o Lord, marcavam sempre para aqueles dias algum solene exercício que os obrigava a estar incorporados. That your bricks, they whole body to be together. Não se pode pintar mais vivamente a sedução das touradas e a habilidade da ordem. Esta sabia qual era a influência do meio social e a atração do exemplo, e vencia-as a seu modo, sem imposição. Digam-me se não é o caso de lhe tirar o meu barrete. Tirá-lo e copiá-lo. Nos dias de tourada, se o meu olho piscar de curiosidade, se o meu pé palpitar de impaciência, reúno-os a todos eles, olhos, pés e braços, em um exercício qualquer, quando mais não seja em examinar as causas de um singular fenômeno, o das desarmonias da sociedade filarmônica, que depois de dar o seu concerto no conservatório, vem dar na imprensa um charivari. 6. O sonambulismo tem sido aplicado à cura de moléstias e, ultimamente, à busca das coisas perdidas e à predição do futuro, o que, aliás, a nossa polícia contestou de um modo formal e urbano. Faltava aplicá-lo à política dos estados, e é o que acaba de fazer o governo argentino. O governo argentino mandou por descuido o orçamento ao Senado, devendo mandá-lo à Câmara. O Senado, não menos sonâmbulo que o governo, pôs o orçamento em discussão. A Câmara estranhou esses dois cochilos, mas não podendo ser excluída da virtude sonambúlica, é muito provável que adormeça também e vote a lei com os olhos fechados. Resta que os contribuintes, ainda mais sonâmbulos do que os dois poderes, paguem a si mesmos os impostos, o que permitirá ao governo remeter então o orçamento ao Congresso Literário, e caso este recuse, à Biblioteca de Alexandria.
Generalizado sistema, ninguém pode prever onde chegarão as nações mais policiadas do globo. Veremos os embaixadores fumarem as credenciais a apresentarem um charuto aos governos, darem satisfação a si mesmos dos insultos que houverem praticado, comerem com a mão e darem um garfo a apertar aos seus convivas. Nas câmaras, os deputados deixarão o recinto quando se discutem os projetos e entrarão unicamente para votá-los, coisa que só pode se explicar no estado de sonambulismo. Tais e quejandas serão as consequências do sistema se ele passar de Buenos Aires ao resto do mundo, o que Deus não permita, ao menos nestes séculos mais próximos. 7. Não é de pequena gravidade a notícia chegada esta semana de que a ilha de Itaparica, duas parcialidades se acham em armas e em guerra, tendo já havido mortos feridos. Disse-se, a princípio, que a causa do litígio era a posse das influências locais, como se influir em Itaparica fosse coisa tão superfina que levasse um homem a perder as orelhas, as costelas e, quando menos, a vida. Ainda se o vencedor pudesse ficar dono único da ilha, como Robinson, compreendo a fúria dos habitantes, não porque fosse mais nobre possuir algumas geiras de terra sem gente, mas porque seria menos árduo. Antes Robinson que Sancho, que ao cabo de 10 dias de governador, voltou desencantado a pôr a albarda no seu russo. Nada, não há de ser isso. O motivo deve corresponder ao perigo e ao esforço. Deve ser, talvez, o trono de Marrocos, vago esta semana, ou coisa assim. E daí pode ser que o motivo do litígio seja este recente problema. Quem quebrou o braço da menina Luzia? O qual parece destinado a quebrar, por sua vez, todas as cabeças pensantes. O Congresso de Berlim destrinchou mais depressa a questão turca do que nós vemos resolver este caso, essencialmente nebuloso, salvo se aceitarem a minha solução, que combina todas as versões opostas. Foi o tamanco, e só o tamanco que quebrou o braço, porquanto só um tamanco podia ter a crueldade de bater numa criança ao sair de um hospital. Nem seria acertado esperar caridade dos tamancos. Não é esse o seu forte. Outros dirão que não é o seu fraco. 17. 4 de agosto. 1. Hoje, sim, posso pôr as manguinhas de fora. Sendo positivo que nenhum cidadão correto almoça agora como nos demais dias, conto não ser lido com o repouso do costume. Na verdade, mal se pode crer que o leitor tenha tempo de tomar o seu banho frio, beber às pressas 2 goles de café e enfiar a sobrecasaca, meditar a sua chapa de eleitores e encaminhar-se às reuniões. Pode ser que leia antes as carreiras do jornal que lhe for mais simpático, mas, uma vez feita essa oração mental, nenhuma obrigação mais o retém fora da arena, onde os partidos vão pleitear amanhã a palma do triunfo. Que monta uma página de crônica no meio das preocupações de momento? Que valor poderia ter um minuete no meio de uma batalha ou uma estrofe de Florian entre 2 cantos da Ilíada? Evidentemente nenhum. Consolemo-nos, é isto mesmo a vida de uma cidade, ora tétrica, ora frívola, hoje lúgubre, amanhã jovial, quando não é todas as coisas juntos. Sobretudo aproveitemos a ocasião que é única, deixemos hoje as unturas do estilo, demos a engomar os punhos literários, falemos a fresca de paletó branco e chinelas de tapete, que ele há de levar umas férias para nós outros, beneditinos da história mínima e cavalqueiros da expressão oportuna. Vivemos 6 dias a espreitar os sucessos da rua, a ouvir e palpar o sentimento da cidade para os denunciar, a aplaudir ou patear conforme o nosso humor ou a nossa opinião, e quando nos sentarmos a escrever estas folhas volantes, não fazemos sem a certeza ou a esperança de que há muitos olhos em cima de nós. Cumpre ter ideias, em primeiro lugar. Em segundo lugar, expô-las com acerto, vesti-las, ordená-las, a apresentá-las à expectação pública. A observação há de ser exata, a facécia pertinente, leve, uns tons mais carrancudos, de longe em longe, uma mistura de Geronte e de Escapin, um guisado de moral doméstica e solturas da rua do ouvidor. 2. Uma coisa semelhante à situação recente de Campos. Campos reuniu 2 coisas raras e não incompatíveis. Deu-se ao tumulto e à goiabada.
ao passo que nós gastamos a semana a recear alguma coisa para amanhã. Campos iniciou a agitação no domingo último e fê-lo de modo franco, largo e agreste. Campos disse consigo que a reputação da goiabada é inferior a uma nobre ambição política e que a gratidão do estômago, posto seja ruidosa, é por extremo efêmera. Dura o espaço de 1 quilo, menos do que as estafadas rosas de Malherbe. Campos entendeu que lutar com a goiabada de Jacobina e a compota da Europa não satisfaz a vida inteira de uma cidade e que era tempo de lançar o cacete de Breno na balança dos seus destinos. Isso, disse Campos, dizê-lo e atirar-se ao pleito eleitoral foi obra de um momento, então começou uma troca de finezas extremamente louvável. Capangas austeros começaram a distribuir entre si os mais sólidos golpes de cacete e assim como Esganarello se fez médico a pau, cada um deles buscou doutorar os outros na mesma academia. Antes do exemplo, poder-se-ia crer que as mãos habituadas a remexer o açúcar nos tachos não chegariam a praticar uma ação tão demonstrativa. Erro manifesto, porque nenhuma lei divina ou humana impede cuidar com igual mérito da gulodice dos direitos do homem. A interferência da atriz Helena Balsemão, segundo o telegrama, é que tornou um pouco enigmática a agitação eleitoral de Campos. A atriz Helena, se tinha opiniões políticas, eram singularmente cambiantes, mudáveis e indecisas, visto que nunca as expôs, creio eu, de um modo formal. No mesmo caso estava o ator Rodrigues, que se alguma vez representou Richelieu ou Bolingbroke, nunca ficou com a pele do personagem, a ponto de entranhar em si mesmo as opiniões de cada um deles. Quanto ao ator Holland, que com os outros dois deu lugar à suspensão do espetáculo, o único vestígio político que lhe podíamos atribuir era o nome. Nada mais. Não obstante, esses antecedentes o telegrama deu a todos três como órgãos e pacientes de opiniões contrárias. Verdade é que acrescentou serem ciúmes as causas da agitação dos três, mas ninguém ignora que os telegramas são dados ao eufemismo, à antinomia, à simulação. Divergência é o que ele quis dizer. Felizmente, o temporal foi dissipado, mediante uma brisa de conciliação. Os partidos chegaram a acordo, cada um deles resolveu dar certo número de eleitores, e duvido que as urnas não correspondam fielmente a estas intenções pacíficas, de maneira que a atriz Balsemão foi a única que perdeu no jogo Quelle faire dans cette galère? Cá pela corte estivemos toda a semana em simples preparativos. Reuniões, sim, de todos os partidos, inclusive o republicano. Reuniões noturnas, sucessivas e até simultâneas. Naturalmente, as de uns eram vigiadas por outros, tal qual como nos exércitos, que se espiam mutuamente. Há ardor e resolução, e se nem todos os costumes eleitorais me agradam, antes esse ardor do que apatia. Há ânimos generosos que presumem sermos chegados a um tempo em que a política é obra científica e nada mais, eliminando assim as paixões e os interesses, como quem exclui 2 peões do tabuleiro do xadrez. Belo sonho e deliciosa quimera, que haja uma ciência política, sim, que os fenômenos sociais sejam sujeitos a regras certas e complexas. Justo, mas essa parte há de ser sempre a ocupação de um grupo exclusivo, superior ou alheio aos interesses e às paixões. Estes foram, são e hão de ser os elementos da luta cotidiana, porque são os fatores da existência das sociedades. O contrário seria supor a possibilidade de convertê-las em academias ou gabinetes de estudo, suprimir a parte sensível do homem, coisa que se tende a acontecer não será antes de 10 séculos. Vejo que o leitor começa a cabecear. Este período engravatado tem-lhe ares de mestre-escola. Naturalmente prefere saber alguma coisa das chapas eleitorais. Dir-lhe-ei somente que os operários de Niterói apresentam declarando
Dir-lhe-ei somente que os operários de Niterói apresentam uma, declarando no cabeçalho que é indispensável derrubar os casacos, havendo entre os candidatos dessa lista 2 tenentes, 2 capitães e um major da Guarda Nacional. Devo concluir que, em geral, ou os majores e capitães não trajam casaca, ou que os escolhidos eliminaram esse vestido. O único modo de explicar o programa dos autores e a presença dos majores. Quanto ao programa em si, parece um pouco fantástico e é nada menos que naturalíssimo. É o sentimento das aparências. A casaca, por ser casaca, não faz mal nem bem. A culpa ou a virtude é dos corpos, e menos dos corpos que das almas. Tempo houve em que se fez consistir o civismo em uma designação comum. Cidadão, ao que acudiu um poeta com muita pertinência e tato. Appelons-nous, messieurs, et soyons citoyens. 3. Houve e há muita agitação dos assinantes da série ímpar do teatro lírico, que estão profundamente ressentidos, mas de um ressentimento que nada tem com a política e tem tudo com o calendário e a aritmética. Com efeito, o empresário Ferrari, ou o diabo por ele, teve notícia de que Josué mandara parar o sol e quis enriquecer o nosso tempo com outro milagre análogo. Decretou que a récita sexta antecedesse a récita quinta, a despeito de Lammert, de Bezout, de Observatório Astronômico e da Câmara Eclesiástica. Isto feito, deu aos assinantes da récita sexta a primazia dos huguenotes e a estreia da Marianne e outras, e declarou que os assinantes da récita quinta teriam sobejos dos seus colegas. Era muito. Era levar a audácia a um limite desconhecido de todos os sátrapas do Oriente. Era manifestar que nenhuma consideração lhe merece este povo, o mais meigo de todos os povos. A razão, insinuada por ele, de que os assinantes da série par também são filhos de Deus e podem gozar uma ou outra estreia, revela da parte do Ferrari tendências enigmáticas. Acresce que é uma razão ridícula. O Ferrari não pode ignorar que o número é o número da perfeição. Mas se esta consideração não bastasse, poderíamos recordar que a série ímpar está toda assinada, ao passo que a série par apenas conta algumas raras assinaturas, prova evidente de que há na série par um princípio mórbido, uma afeição sepulcral, que arreda daí a maior parte da gente. Consequentemente, se o maior grupo é o ímpar, ao outro grupo, que é o menor, só poderá caber, quando muito, o terço eleitoral. Talvez o Ferrari imagine que, sendo igual o preço, iguais devem ser as vantagens, mas esse erro do empresário origina-se da persuasão de que ele fez um contrato igual e perfeito com todos os assinantes. Não fez. A igualdade única é a do preço. No mais, quem lhe sustenta a empresa são os assinantes da primeira série, o maior número. Nem o preço serviu nunca de bitola à distribuição das vantagens. No antigo regime, o terceiro estava pagava o imposto e não comandava os regimentos. Ora, esse sistema... No antigo regime, o terceiro estado pagava o imposto e não comandava os regimentos. Ora, esse sistema se foi momentaneamente excluído da Constituição dos Estados. Não foi nem o pode ser das organizações líricas. É até a graça especial delas. Ao passo que a série ímpar, justamente magoada, protesta contra a escamoteação das estreias, a série par exulta de contentamento. Compreende-se, há felicidades que excedem o limite das esperanças cotidianas. Tal é a dos assinantes que ouvem a primeira representação de uma ópera em vez de ouvir a segunda, que assistem na quinta-feira a um espetáculo que só lhes dariam 2 dias depois. Meu Deus, os assinantes pares bem sabem que a ópera é a mesma, e os mesmos os cantores. Mas que diferença entre a quinta e o sábado, e, sobretudo, que homenagem nessa transposição de números? Imaginem qual seria o prazer dos perus se os preferissem aos pavões? Pois é a mesma coisa, com o simples acréscimo de que a empresa não faz acepção de aves, uma vez que lhe deixem as penas. Se me permitem um conselho, direi que é conveniente a cada uma das partes ceder alguma coisa. A empresa deve atender um pouco mais à maioria, e a maioria deve fechar os olhos a uma ou outra facilidade da empresa. Ao cabo, é o único meio de ter uma companhia por ano.
O Ferrari não é, de certo, messias da arte lírica. Alguns querem até que seja o diabo, como já se disse nestas colunas. E confesso que, por certos indícios, começo a suspeitar que efetivamente o verdadeiro Ferrari ficou no Mosteiro dos Capuchos, onde continua a pregar aqueles sermões sobre o demo e suas pescarias. Mas permitam-me os tubarões que lhes diga, agora não tem remédio, fechem os olhos a alguma coisa menos aprazível, ou desistam de ouvir cantar ao menos uma vez por ano. O melhor de tudo seria inventar um Ferrari de engonço alheio e superior aos interesses da Caixa. Mas, por enquanto, não há remédio senão aceitar este, que é de carne e osso, como nós. Quanto às novas estreias, parece que a mais estrondosa foi a plástica da Fiorio. Ao passo que a Mariane deixou a voz na mala, dizem-nos os entendidos, a Fiorio trouxe-a nas formas, é o seu único algodão. Acrescentam os entendidos que a Vênus de Médici, se cantasse, cantaria do mesmo modo que esta gentil contralto. Creio, porque ainda não a vi. E acho que não é caso de lástima, a empresa obrigou-se a dar-nos os produtos de uma arte. Se acrescenta a esses os produtos da escultura, tem ido além da sua obrigação, é benemérita. 4. Nada direi das corridas de domingo para não cair na repetição. A vida fluminense compõe-se agora de óperas, corridas, patinação e pleito eleitoral. É um perpétuo bailado dos espíritos. Felizes as províncias onde há sempre um macróbio notável, uma correria de índios, um produto vegetal qualquer, coisa que matize a uniformidade da vida. Quando menos, um retirante que gerou 42 filhos, como aquele de Jaguará. Dizer que as corridas estiveram chibantes e que a pule foi concorridíssima é repetir o comentário feito a todos esses espetáculos. É perder o tempo e os leitores. Desta vez houve só 2 episódios novos. O Gatuno, que arrebatou um prêmio de R$600 mil sem ser a unhas de cavalo. E o cavalo, que ganhou um prêmio de 500, correndo sozinho. A vaincre sans péril, un triomphe sans gloire, dizia o poeta, e é o caso do cavalo e não do gatuno. A patinação, que eu disse acima ser parte componente da nossa vida atual, começa a adicionar alguns hors d'œuvre, como a Ondina, moça que respira debaixo d'água. Não gosto de ver esta Ondina enrodilhada com a patinação. Cheira-me a saraus dançantes do Clube Politécnico, 2 coisas bem pouco conciliáveis. Bem sei que é um tempero a Ondina e a dar crédito ao retrato que anda aí exposto na Rua do Ouvidor, um tempero de algum sabor. Mas, enfim, é um tempero. Voltemos às comidas simples. 18. 11 de agosto. 1. Supôs-se por muito tempo que o Camões inventava a Ilha dos Amores. Aqueles costumes, aquela corrida de ninfas e soldados, principalmente a do Leonardo, com a dama que lhe coube em sorte, e os famintos beijos na floresta, e o mimoso choro que soava, tudo aquilo fazia crer que se tratava de uma pura imaginação do poeta. Descobriu-se agora que a Ilha dos Amores é nada menos que a Ilha de Paquetá. Entendamo-nos, não digo que em Paquetá haja Leonardos, nem que ali vá ter a caravela de nenhum gama. Há um falar e 2 entenderes. O que digo é que, no ponto de vista eleitoral, a nossa ilha vale a de Camões. Cá na cidade houve um ou outro desaguisado, 2 ou 3 cabeças quadradas, várias contestações. Enfim, as competências do costume, não muitas, nem tais como faziam recear os espíritos medrosos. A profecia dos timoratos também falhou em relação ao interior, onde houve alguns conflitos, é certo, mas em raros pontos. O pior e o mais recente foi o de Irajá. Paquetá, entretanto, coroou-se de mirtos, fez-se a mais luminosa das auréolas. Muito antes de começarem os trabalhos eleitorais, já os votantes de todos os credos políticos estavam na matriz. A manhã era linda, o mar espreguiçava-se sonolento e o céu, um céu grego ou toscano, azulava-se a si a consciência paroquial. A brisa que soprava parecia a respiração da própria Vênus. Dissera-se que não era Paquetá, mas Chipre, ou Quio, ou Tênedos, alguma daquelas ilhas que a natureza emergiu para a eterna saudade da imaginação.
Com um pouco de fantasia, poder-se-ia supor que a barca da carreira da corte era um navio do porto de Pireu e que o cabo da guarda era o próprio Temístocles. Reunidos os votantes no adro da igreja, entretiveram-se num fadinho neutro. Umbigos liberais tocavam os umbigos conservadores ao som da viola republicana. Era fraternidade política e coreográfica. Fatigados da dança e não tendo chegado a hora legal, um dos votantes sacou do bolso os Incas de Marmontel, ideia engenhosa, mas não única, porque outro votante tirou a marília de Dirceu, ao que se seguiu uma longa troca de cortesias e finezas, querendo o primeiro que se lesse o livro do segundo e o segundo que se lesse o do primeiro. Um mesário combinou os dois opostos desejos, propondo que, em vez de um e outro livro, averiguassem amigavelmente um grave ponto histórico, a saber, se o eclipse de 1821 foi anterior ou posterior a Henrique IV. Aceita a ideia, ocuparam-se os votantes em agradável palestra que durou meia hora, ficando afinal unanimemente resolvido que, sendo Henrique IV anterior ao eclipse de 1821, este, quando muito, podia ser seu contemporâneo. Um dos votantes declarou que concedia a última hipótese unicamente para o fim de se não quebrar a harmonia em que ali se achavam, mas que em consciência não podia admitir a contemporaneidade dos dois fenômenos. Todos os outros lhe agradeceram essa delicada atenção. Aproximando-se a hora eleitoral, foi servido um lauto almoço composto de iguarias que não eram peixe nem carne, ervas, frutas, ovos, leites, confeitos e pão. Brindaram-se a todas as harmonias, desde a harmonia das esferas até a dos corações. Leram-se madrigais, glosou-se o mote, hei de amar até morrer, seguiram-se as chamadas do costume ao som de lindas peças executadas pela banda da sociedade particular Flor Paquetaense. Cada votante, por uma delicada competência de generosidade, votava nos candidatos do partido adverso. Esta competência repetiu-se na apuração. Os escrutinadores, por efeito da mais honesta perfídia, liam nas listas dos candidatos do seu credo os nomes dos do credo oposto, donde resultou estabelecer-se a anterior proporção dos sufrágios. Acabada a apuração, todos os eleitos protestaram contra o resultado, declarando que, em consciência, os eleitos eram os outros. Não consentindo os outros, propôs um mesário anular o trabalho e votaram de novo em candidatos que não residissem na paróquia, o que se fez prontamente com o resultado seguinte: Barba Roxa, 47 votos. João Sem Terra, 47 votos. Nostradamus, 45 votos. Gregório de Matos, 45 votos. Pausânias, 44 votos. Maragogipe, 44 votos. Rui Blas, 41 votos. Logo que esse resultado foi conhecido, houve em toda a Assembleia os mais estrondosos aplausos, a que se seguiu um amplexo universal e único. Retiraram-se todos para suas casas debaixo do mesmo céu, toscano ou grego, e ao som dos mesmos suspiros do mar, tranquilo como um sepulcro. Paquetá dormiu o sono das consciências virgens. Ri-se o leitor? Espanta-se, talvez, desta narração que lhe parece fantástica? Não sei, entretanto, se poderá explicar de outro modo o fato de ter o subdelegado de Paquetá promovido a retirada da força que para lá fora. Quando a autoridade pública, no interesse da ordem, buscava auxiliar as mesas eleitorais, armando-as com os meios de dominar qualquer tumulto, sempre possível no estado de exaltação em que se achavam os ânimos, Paquetá declarou dispensar a força que lhe mandaram, certa de fazer uma eleição pacífica. Este procedimento faz crer que Paquetá é o seio de Abraão, a morada da concórdia pública, o primeiro centro de uma forte educação política. Cá na cidade, na freguesia da Glória, não correram as coisas inteiramente assim. Deu-se um distúrbio, talvez dois. A mesma coisa aconteceu no Engenho Velho e em São José. Quanto à primeira dessas paróquias, houve duas mesas, uma interior e outra exterior, uma congregada, outra dispersa e errante. Pequena imagem da igreja ao tempo em que existiam duas cúrias, a de Roma e de Avignon. Qual das duas mesas fosse a de Avignon era o que nenhum estrangeiro estudioso poderia saber ao certo, pois a opinião variava de homem a homem.
Quanto ao caso de Irajá, esse ataque de 100 homens armados e entrincheirados contra 12 praças que voltavam de cumprir o seu dever foi simplesmente uma crueldade sem explicação. Vem a propósito dar um conselho aos futuros legisladores. Provavelmente teremos uma reforma eleitoral em breves dias, reduzindo a um grau o sistema de grau duplo, sistema mais complicado que necessário. Penso que é a ocasião de retirar as eleições das matrizes, pois que inteiramente falhou o pensamento de as tornar pacíficas pela só influência do lugar. Já o finado senador Dantas, que sabia dar às vezes ao pensamento uma forma característica, dizia em pleno Senado: senhores, convém que as coisas da igreja não saiam à rua e que as coisas da rua não entrem na igreja. Referia-se às procissões e às eleições. Que as procissões saiam à rua não há inconveniência palpável, mas que os comícios sejam convocados para a igreja, eis o que é arriscado. E, em todo caso, ocioso. Na igreja reza, se prega, se medita, se conversa a alma com seu Criador. As paixões devem ficar à porta, com todo seu cortejo de causas e fins, e os interesses também, por mais legítimos que sejam. 2. Desta vez parece que o Partido Republicano fez uma entrada mais solene no pleito eleitoral. Lutou sozinho em alguns pontos, em outros lutou com alianças, resultando-lhe dessa política algumas vitórias parciais. O Partido Republicano, não obstante as convicções dos seus correligionários, nasceu principalmente de um equívoco e de uma metáfora, a metáfora do poder pessoal, e a este respeito contarei um apólogo, persa. Havia em Tera um rapaz grande, gamenho e maior vadio, a quem o pai disse uma noite que era preciso escolher um ofício qualquer, uma indústria, alguma coisa em que aplicasse as forças que despendia, arruando e matando inutilmente as horas. O moço achou que o pai falava com acerto, cogitou parte da noite e dormiu. De manhã foi ter com o pai e pediu-lhe licença para correr toda a Pérsia, a fim de ver as diferentes profissões, compará-las e escolher a que lhe parecesse mais própria e lucrativa. O pai abençoou, o rapaz foi correr terra. Ao cabo de um ano regressou à casa do pai. Tinha admirado várias indústrias e profissões, entre outras, vir a fazer chitas, as famosas chitas da Pérsia, e plantar limas, as não menos famosas limas da Pérsia, e destas duas ocupações achou melhor a segunda. Lavrar a terra, disse ele, é a profissão mais nobre e mais livre, é a que melhor põe as forças do homem paralelas às da natureza. Dito isto, comprou umas geiras de terra, comprou umas sementes de limas e semeou-as, depois de invocar o auxílio do sol e da chuva e de todas as forças naturais. Antes de muitos dias começaram a grelar as sementes, os grelos fizeram-se robustos. O jovem lavrador ia todas as manhãs contemplar a sua obra, mandava regar as plantas, sonhava com elas, vivia delas e para elas. Quando as limeiras derem flor, dizia ele consigo, convidarei todos os parentes a um banquete, e a primeira lima que amadurecer será mandada de presente ao chá. Infelizmente, os arbustos não se desenvolviam com a presteza acostumada. Alguns secaram, outros não secaram, mas também não cresceram. Estupefação do jovem lavrador, que não podia compreender a causa do fenômeno. Ordenou que lhe pusessem dobrada porção d'água e, vendo que a água simples não produzia efeito, mandou enfeitiçá-la por um mago com as mais obscuras palavras dos livros santos. Nada lhe valeu. As plantas não passaram do que eram, não vinha a flor, núncia do fruto. O jovem lavrador mortificava-se, gastava as noites e os dias a ver um meio de robustecer as limeiras, esforço sincero, mas inútil. Entretanto, ele lembrava-se de ter visto boas limeiras em outras províncias e muitas vezes comprava excelentes limas no mercado de Teherã. Por que razão não alcançaria ele com presteza a mesma coisa? Um dia não se pôde ter o jovem lavrador, quis enfim conhecer a causa do mal. Ora, a causa podia ser que fosse a falta de alguns sais no adubo, ares pouco lavados, certa disposição do terreno, pouca prática de plantador. O moço, porém, não cogitou em nenhuma dessas causas imediatas. Atribuiu o acanhamento das plantas ao sol, porque o sol, dizia ele, era ardente e requeimava as plantas.
A ele, pois, cabia a culpa original. Era ele o culpado visível, o sol. Entrando-lhe esta convicção no ânimo, não se deteve o rapaz, arrancou todas as plantas, vendeu a terra, meteu o dinheiro no bolso e voltou a passear as ruas de Teherã. Ficou sem ofício. Conclusão: se soubéssemos um pouco mais de química social. 3. Ao que parece, negreja um grande temporal no horizonte lírico. Sobre a cabeça da empresa aglomeram-se pesadas nuvens, não tarda a roncar a Tijuca e a Pateada. Esta semana trouxe novos vendavais, cujo desencadeamento será terrível, se não o conjurar algum de seus benévolos. Pobre Ferrari, bem pouco durou a sua realeza. Há 2 anos entraste aqui como uma espécie de messias da fé nova. Tinha inventado a Sans, os maiores olhos que jamais vi e que a faziam semelhante a Juno dos olhos de boi, como diz Homero, ou Olintoura, como traduz o Filinto. Tinhas inventado a Visiac, uma artista, a Rubini, uma graça, e a Gaillard, um rouxinol. Acrescia que chegava depois de um longo e impaciente jejum de música, porque o governo retirara há muito a subvenção ao teatro lírico, e neste assunto estávamos reduzidos a intermitências do Leumi, a uma ou outra paródia adventícia. Vieste, abrimos-te os nossos corações, cobrimos-te de flores, anagramas e assinaturas. Estas, a princípio, foram pagas à vista e depois antes da vista. Então começou a tua decadência. Prometeste mundos e fundos, ficaste com os fundos sem nos dar os mundos. Perdeste a nossa estima e estás a pique de perder a nossa misericórdia. A largueza pública, entretanto, foi condigna do nosso nome. Ninguém regateou os preços, que, ao parecer de quase todos, eram mais que razoáveis. Trazer bons camarotes, boas óperas, bons coros de bons cenários, trazê-los a este recanto da América, revelar-nos a Aida, não era tarefa que se pagasse com pouco, era justo. Demais sabe toda a gente que abaixo do doce de coco o que o fluminense mais adora é a boa música. Haverá, e não raros, que jamais possam suportar uma cena do Cid ou um diálogo do Hamlet, que os achem supinamente amoladores, tanto como os antigos dramalhões do Teatro de São Pedro. Mas nenhum há que se não babe ao ouvir um dueto, e isto vem desde a infância. Nas escolas aprende-se a ler a carta de nomes cantando, e ninguém ignora que a primeira manifestação do menino carioca é o assobio. Ora, o Ferrari deve ter aproveitado esta nossa disposição em vez de fiar-se na benevolência pública, que é limitada como uma companhia inglesa. Que lhe pedimos nós? Simplesmente o que nos deu há 2 anos quando lhe pedimos nada. Ninguém exigia a Patti nem a Nicolini, o que seria caro, nem somente um dos dois, o que seria ainda mais caro, cruel. Mas entre a Repetto e a Patti não haverá um termo médio? Dizem que o Ferrari não está menos desgostoso do que nós. Murmura-se que foi embaraçado. Acresce que os cantores não estão em excessiva harmonia com ele e já ameaçam lavar os calções na rua. Ameaça a que o Ferrari retorquiu desafiando-os. Vamos ter uma pega de cernelha. 4. Pega de cara é o que se está dando com a questão da Praça do Mercado, que renasce, complicada, de umas unturas políticas. No skate houve esta semana grande pega de pé, uma brilhante corrida que congregou no recinto do estabelecimento a fina flor da nossa sociedade, concorrência de 4.000 pessoas, pelo menos. O grande prêmio coube ao jovem filho de um estadista. Noto que por ora o belo sexo é avaro nas suas graças na patinação, salvo algumas meninas de 5 a 11 anos, creio que nenhuma dama ou rara desceu à arena, pois era o meio de lhe comunicar um pouco mais de elegância e correção. 5. Da semana só me restaria falar da cabeça original, que se mostra na Rua do Ouvidor, a tanto por entrada. Venda-mo a ideia de que o empresário quer apenas caçoar conosco, fazendo crer que uma cabeça original é objeto tão curioso entre nós que se pode mostrar por dinheiro. Não, especulador, não possuirás o meu estilo. 19, 1 de setembro. 1. O fato culminante da semana foi talvez a proposta feita anteontem na Câmara Municipal pelo senhor conselheiro Saldanha Marinho,
Propôs o digno vereador a nomeação de uma comissão para examinar os atos em que a mesma Câmara tem sido despida de atribuições suas e indicar medidas tendentes a restaurar as coisas, bem como um plano de reforma para aquela instituição, restituindo-se-lhe a força e o prestígio que perdeu. A proposta foi aprovada e, posto me pareça que o seu resultado não pode corresponder ao pensamento que a formulou, acho que tanto a Câmara como o eminente cidadão procederam com intenção reta e animados de sentimentos liberais. Não me obriguem os leitores a pôr os colarinhos do estilo grave, dizendo os graves motivos do meu parecer. Entende-se que daquelas colunas para baixo só podemos curar de minúcias e este caso municipal é dos de máxima ponderação. Verdade é que, assim como a vida é entremeada de reflexões e pilhérias, também o folhetim pode, uma vez ou outra, sacudir a sua tosse parlamentar e deitar ao mundo uma ou duas observações de calibre 60. Vá que seja, imitemos a vida por 2 minutos. Qualquer que seja a quiescência dos poderes executivo e legislativo, acho que a proposta não terá o desejado efeito, e isto por um motivo estranho aos intuitos da Câmara e do governo. Que seria útil e conveniente desenvolver o elemento municipal, ninguém há que o conteste, mas os bons desejos de alguns ou de muitos não chegarão jamais a criar ou a viventar uma instituição se esta não corresponder exatamente às condições morais e mentais da sociedade. Pode a instituição substituir com as suas formas externas, mas a alma, essa não há criador que lhe a infunda. Não há muito quem embrade contra a centralização política e administrativa. É uma flor de retórica de todo o discurso de estreia, um velho bardão, uma perpétua chapa. Raros veem que a centralização não se operou ao sabor de alguns iniciadores, mas porque era um efeito inevitável de causas pré-existentes. Supõe-se que ela matou a vida local quando a falta de vida local foi um dos produtores da centralização. Os homens não passaram de simples instrumentos das coisas. É o que acontece com o poder municipal. Esvaiu-se-lhe a vida, não por ato de um poder cioso, mas por força de uma lei inelutável, em virtude da qual a vida é frouxa, mórbida ou intensa, segundo as condições do organismo e o meio em que ele se desenvolve. É o que acontece com o direito de voto. A reforma que reduzir a eleição a um grau será um melhoramento no processo e por isso desejável, mas dará todas as vantagens políticas e morais que dela esperamos. Há uma série de favores que a lei não substitui, e esses são o estado mental da nação, os seus costumes, a sua infância constitucional. Lá me ia eu resvalando neste declive das ponderações graves que só a espaços e ao de leve podem ser lícitas as mais desambiciosas das crônicas deste mundo. Encerremos o período, leitor, e passemos a assuntos menos crespo, um assunto de comestíveis. 2. Porquanto a dita Câmara Municipal, perguntando-lhe o procurador se podia mandar fornecer jantar ao tribunal do júri, quando as sessões se prolongassem até tarde, respondeu que não, visto que tal despesa não se acha autorizada em lei. Teve razão a Câmara, e teve-a 2 vezes. A primeira porque a lei o veda, e a obediência à lei é a necessidade máxima. A segunda porque o jantar é, de certo modo, um agente de corrupção. Não me venham com sentenças latinas, primo vivere dendi judicare. Não me venham com considerações de ordem fisiológica, nem com rifões populares, nem com outras razões da mesma farinha, muito próprias para embair ignorantes ou colher descuidados, mas sem nenhum valor ou alcance para quem olhar as coisas de certa altura. A questão é puramente moral, e a presença do rosbife não lhe diminui nem lhe troca a natureza. Não me venham também com jantar na política, porque em certos casos não há incompatibilidade entre o voto e o prato de lentilhas, e politicamente falando, o pai é uma necessidade pública. O caso dos jurados é outra coisa. A primeira é inevitável consequência do jantar aos jurados seria a condenação de todos os réus, não porque aquilo implique severidade, mas porque induza gratidão. Como se sabe, absolvidos os réus, paga a municipalidade as custas. Não é crível que um tribunal de homens briosos e generosos condene a mão que lhe prepara o jantar.
Convém contar com o pudor dos estômagos. Acresce que a digestão é variável em seus efeitos. Umas vezes inclina ao cochilo e não se pode calcular que inúmeros erros judiciários sairão de um tribunal que dorme à sesta. Outras vezes o organismo precisa de locomoção e as sentenças cairão da pena, como frutas verdes que um rapaz derruba. Não cito o caso dos que fazem o quilo entre a espadilha e o basto e ficariam impacientes por sair, caso verdadeiramente assustador, visto que a maior das nossas forças sociais é a voltarete. Cotejem agora as inconveniências do jantar com as vantagens do jejum. O jejum, um estado de graça espiritual, é uma das formas adotadas para macerar a carne e seus maus instintos. A satisfação da carne torce a condição humana, igualando-a das bestas, ao passo que a privação amortece a condição bestial e apura outra, fortifica, portanto, o ser inteligível, aclara as ideias, afina e eleva a concepção da justiça. A sopa tem suas vantagens. O assado não é em si mesmo uma abominação. Pode-se almoçar e querer bem. Não há incompatibilidade absoluta entre a virtude e a couve-flor. A justiça, porém, requer alguma coisa menos precária, mais certa. Não se pode fiar de hipóteses, de casualidades, de temperamentos. O que me admira neste caso não é a decisão da Câmara, que aplaudo desde que é fundada em lei. E o respeito da lei é a primeira expressão da liberdade. O que me admira é que só agora reclame o júri um bocado de pão, pois nunca pediu o júri uma verbazinha para os seus pastéis. Só agora há estômagos naquele tribunal. Só agora processos longos e juízes famintos. Tanto pior. Se esperam tantos anos, pode esperar alguns mais. 3. Dizem os alemães que 2 metades de cavalo não fazem um cavalo. Por maior de razão que se pode dizer que metade de um cavalo e metade de um camelo não fazem nem um cavalo nem um camelo. Isto, que parecerá axiomático aos leitores, é nada menos que um absurdo aos olhos dos partidos de uma das paróquias do Norte. A paróquia de São Vicente, um absurdo, um paradoxo, uma monstruosidade. Com efeito, os 2 partidos daquela freguesia dividiram-se e trocaram as metades, feito o que organizaram 2 mesas, 2 atas, 2 eleições, sendo por enquanto muito sumária a notícia e ignora o modo pelo qual as 2 metades dos 2 programas foram coladas às metades alheias, e mais ignoro se fizerem sentido os períodos truncados. Há de ter sido muito difícil. Talvez se reproduza o caso das 2 notícias que apareceram ligadas há anos numa folha do New York. Tratava-se da prédica de um sacerdote e da investida de um boi. O reverendo Simpson falou piedosamente dos deveres do cristão e das boas práticas a que está sujeito o pai de família. O auditório ouvia comovido as palavras do reverendo Simpson, o qual, investindo de repente contra todos, varreu a rua, derrubou mulheres e crianças, lançou enfim o terror em todo o bairro, até ser fortemente agarrado e reconduzido ao matadouro. Verdade é que uma errata pode restituir o genuíno sentido dos 2 programas, e estes aparecerão reintegrados na edição próxima. Se há uma arte para restaurar a primitiva escritura do palimpsesto, há outra para recompor devidamente os programas, questão de cola. O ponto mais obscuro deste negócio é a atitude moral dos 2 novos partidos, a linguagem recíproca, as mútuas recriminações. Cada um deles vê no adversário metade de si próprio. O nariz de Aquiles campeia na cara de Heitor. Bruto é o próprio filho de César. Em vão busco adivinhar por que modo esses 2 partidos singulares cruzaram armas no grande pleito. Não encontro explicações satisfatórias. Nenhum deles podia acusar o outro de se haver ligado a adversários, porque esse mal, ou essa virtude, estava em ambos. Não podiam duvidar da boa-fé, da lealdade, da lisura do outro, porque o outro era ele mesmo, os seus homens, os seus meios, os seus fins. Nunca vi mais claramente reproduzida a situação de Ximena, quando o amante lhe mata o pai. O partido que vencesse podia chamar como a namorada de Cid. La moitié de mon ami a mis l'autre au tombeau. 4. Ao que parece, não pega muito o espetáculo do soco inglês. A boxe
exercício inventado pela Sociedade Protetora dos Farmacêuticos, o que realmente me admira, porque a boxe é uma forma de luta romana inaugurada pelo professor Batalha, tendo além disso a circunstância de ser nova entre nós e a virtude de dar extração à arnica, a grande arnica, como dizia o finado Freitas, pois não é que o soco seja um espetáculo desdenhado quando nolo dão casualmente aí nas ruas, acrescendo que em tais casos é irregular e sem método, ao passo que no estabelecimento da Rua do Costa está sujeito a certas fórmulas e regras de alta filosofia. Ao cabo é a mesma luta romana. Uma leva ao chão, outra leva aos narizes. É toda a diferença. Substancialmente são duas ocupações recreativas e morais. Que se perca a boxe, cá nos fica o professor Batalha, que padeceu nesta semana a sua segunda derrota, a dar crédito ao adversário e ao público, ou mais uma vitória, a dar-lhe crédito a ele. O certo é que protestou e veio à imprensa desafiar o adversário para outra batalha decisiva. Mediante condições magnânimas, o adversário afirmou o seu triunfo, mas recusou o repto. Acho que fez bem. Se é certo que o professor caiu por engano, podia acontecer a mesma coisa ao seu vencedor, que perderia assim de um lance o prestígio e os 500 mil réis. Não obstante as derrotas, os reptos do professor Batalha continuam a levar milhares de espectadores ao estabelecimento da Rua do Costa. Milhares é a soma dos concorrentes nos grandes dias de patinação. Não esqueçam que a Rua do Costa é excêntrica, sobretudo para um povo como somos, dado à pachorra e ao cansaço. Verdade é que a faculdade de conservar o chapéu na cabeça e o charuto na boca torna mais fácil e mais cômodo o acesso e mais persuasivo o espetáculo. Digo que continuaram os reptos e devo incluir entre eles o do primeiro vencedor do Batalha, que, animado com a vitória, também desafiou dali aos valentes que queiram pleitear com ele mediante um prêmio de 100 mil réis. Foi o Hércules recente que lhe despertou esta ideia, a qual faz lembrar o caso dos sujeitos que começam a tratar pessoalmente dos seus processos, e tal gosto lhes acham que acabam procuradores de causas. Não sei se teve adversários, é de crer que sim. Corre atualmente um frêmito de guerra pela espinha dorsal da sociedade. Ignoro também se os 90 artistas, se os 60 cavalos, as 2 mulas, os 2 veados e o asno da companhia equestre de combinação têm correspondido à pompa dos seus anúncios. Dizem que sim. Acrescenta-se que os espectadores, também aos milhares, têm aplaudido toda aquela arca de Noé. Parece que os artistas são habilíssimos, os cavalos educados, o asno um poço de sabedoria e um espelho de paciência. 5. Talvez o leitor lastime não ver em toda essa enfiada de recreios públicos alguma coisa que entenda com a mentalidade humana. Não a havemos de ir procurar no teatro lírico, onde, em geral, só vão os 2 primeiros sentidos. Nos teatros dramáticos encontraríamos essa coisa se, na maior parte, não se compusesse de mágicas aparatosas, operetas medíocres e um melodrama intenso, inofensivo e sepulcral. Danças, vistas, tramóias, tudo que pode nutrir a porção sensual do homem, nada que lhe falhe a essa outra porção mais pura, nenhum ou raro desses produtos do engenho, fruto da arte que deu à humanidade o mais profundo dos seus indivíduos. Pobre espírito! Quem pensa em ti, nessa dança macabra de coisas sólidas? Quem oferece alguma coisa ao paladar dos delicados, não corrompido pelo angudo vulgo? Ninguém. Tu és, não digo réprobo, seria supor que existisse, pobre espírito. Tu és como que uma velha figura de retórica, um velho par de sapatos. Talvez lastimes isso, leitor, mas tens o meio de o lastimar, sem nada perder ou pouco. Recolhe-te de quando em quando, fecha a tua porta, abre a tua despensa intelectual e saboreia sozinho o manjar dos deuses. Agora, sobretudo nestas noites de chuva ou de frio, é uma deliciosa volúpia. Goza e vinga-te, diria o padre Vieira, parodiando-se a si próprio. 6.
Que nos divirtamos de um modo ou de outro, o Dr. Barbosa Rodrigues ocupa os seus lazeres em procurar um antídoto ao curare, e achou-o, afinal, onde não supunha havê-lo. Fizeram-se no domingo as primeiras experiências e continuam hoje, em presença de notáveis médicos que afirmam ter o sal produzido todo o efeito que lhe atribui o jovem naturalista. Foi grande a satisfação, exceto nos porquinhos da Índia, animais escolhidos para ensaiar o veneno e o remédio. É o destino dos fracos. Servem de experiência aos mais fortes, quando lhes não servem de nutrição. Pela minha parte, dou os parabéns ao Dr. Barbosa Rodrigues e folgarei se a tal descoberta ficar ligado ao nome brasileiro. Resta que não o deixemos eliminar por descuido ou outra coisa, e que alguma revista, como indicarei adiante, não faça grandes recomendações do antídoto sem citar o inventor e sua nacionalidade. 7. Vão os hóspedes saindo do banquete, à proporção que outros chegam e ocupam seu lugar. É a perpétua substituição de convivas. Esta semana viu sair um, assaz venerando e digno das lágrimas que arrancou, Monsenhor Reis. Monsenhor Reis era um dos sacerdotes mais populares entre nós. Ele, o Montalverne, Monsenhor Marinho, Frei Antônio, Franciscano, foram os nomes que a nossa infância ouviu pronunciar com mais frequência e veneração, sem esquecer o bispo, o excelso conde de Irajá. Quase todos se foram por aquela mesma e única porta. O que se retirou esta semana honrou o hábito que vestiu e a igreja que foi ornamento ilustre. Soube ser caridoso e útil, pacífico e bom. Não fica eterno o nome de Monsenhor Reis. Mais 2 gerações e ele cairá no perpétuo esquecimento. A humanidade conhece Caco, lembra-se de Cômodo, sem contar os malfeitores que o poeta florentino meteu entre as flamas eternas de seu verso, mas esquece os obscuros benfeitores, como este, que soube evangelizar no sentido divino e no sentido humano, com a esmola e com a educação. 8. Enquanto morre um padre, ressuscita um artista. O Mesquita, que obteve nesta semana uma esplêndida manifestação do pessoal da Fênix a que se associou o público. Trazem os jornais a narração dessa homenagem ao talentoso regente da orquestra, cujo brilhante talento de compositor há longos anos merece a estima e aplauso do povo fluminense. O Mesquita esteve às portas da morte, padeceu longamente, mas triunfou. Enfim, não quis deixar tão cedo a sala da vida, onde é de desejar se demore longos anos. A festa dizem que foi esplêndida, e tanto honra ao festejado como aos festejadores, prova certa de que se estimam e se merecem. Era esta a ocasião de dizer muita coisa do talento do Mesquita, de suas finas qualidades de compositor, se o espaço me não estivesse a fugir debaixo da pena e o tempo no mostrador do relógio. Não faltará ensejo, e até lá não há de diminuir nem a vontade nem a admiração. 9. Pois que falo de artistas, direi que, se o leitor tem aí sobre a mesa a Revue de Deux Mondes, folheie as páginas dos anúncios no fim e leia o que se refere à primeira missa no Brasil, quadro do nosso Vitor Meirelles, cuja cópia se vende em Paris. Leia e há de espantar-se de uma lacuna. O anúncio diz que o assunto é o mais belo que até hoje tem aparecido, que a cena é uma das mais grandiosas do mundo, que a reunião de 35 cores faz com que o quadro deixe a enorme distância de si tudo o que em tal gênero se tem obtido até agora. Diz tudo, só não diz o nome do autor, como se tal nome nos termos do anúncio não tivesse logo por si a imortalidade. Verdade é que o França Júnior nos disse ter achado a mesma lacuna no Figaro, onde, aliás, lhe não aceitaram a notícia, que voluntariamente lhe foi levar. Tão certo é que até o merecimento precisa um pouco de rufo e outro pouco de cartazes. Ainda assim, antes a modéstia é menos ruidosa, mas mais segura. Já agora acabarei com Uma Sombra do Sol, um Calembour de Victor Hugo. Essa triste forma de espírito teve a honra de ser cultivada pelo grande poeta. E quando? E donde?
Em Paris, por ocasião do cerco, Dilo o temps, que tenho à vista, e basta ler a estrofe atribuída ao poeta para ver que é dele mesmo, tem o seu jeito de versificação. Um dia, diz o jornal, que alguns ratos apanhados nas casas vizinhas deram elementos para um pastel, o poeta improvisou esse calembour metrificado. Hommes, dames, les éthers. À voz de pain, je me nourris, moi qui mourrai de sous sourires. Je dois vivre de vous sourire. Cai-me a pena das mãos. Fim de notas semanais. Para ler este livro, acesse www.projetolivrolivre.com